Só entre nós Só mesmos, fica Dino, numa. porque o Google diz que ninguém está assistindo a gente. Então, é Então só tá entre bom. nós. Então, Se você quer me ajudar a dizer que isso não é verdade, chega aí no chat ao vivo. Você está vendo a gente pelo VK, vai lá rapidinho no YouTube, dá uma curtida. Não passamos ainda de 1.000 curtidas, mais de 1.000 pessoas nos assistindo e, no entanto, não passamos de 1.000 curtidas. Dá sua curtida, deixa seu comentário, seu alô, diga de onde você está dizendo e faz sua fezinha. Qual que é o chihuahua do dia que está aqui dentro da minha camisa? Nil, tem uma pergunta para você, conclui aí o raciocínio, mas eu queria que você sim. comentasse o seguinte. Você falava aí, isso está refletido no seu artigo, que o pessoal está dividido entre Lula já no primeiro turno e Lula no segundo turno. Mas por que então que o Freixo que você fala que essa mudança de partido sinalizaria já essa, né, adesão já desde já? Por que ele precisou sair do partido então? Por que ele precisou ir para o PSB? Por que foi um passo importante para esse oferecimento, como você falou, ao lulismo? Bem, bom, vamos lá. As duas coisas. Primeiro, só para concluir o anterior, e eu respondo com precisão essa tua questão, que não é um detalhe. Veja, o PSOL nasceu de uma costela do PT. E o Boulos, tanto o Boulos quanto o Freixo, ambos se alimentaram nessa toada. Então, quando o Freixo dá o passo, ele dá o passo no lastro da cultura, do programa e do horizonte político determinado pelo PT. Veja que o Boulos, desculpa, o Freixo, lá no Congresso Nacional, o Freixo, por exemplo, votou no pacote Moro. Com qual o argumento? Minimizar as partes mais horrorosas daquele projeto. Você veja que é uma redução da política ao parlamento. Ele não está pensando no embate das massas, ele não está pensando numa crise. Ele acha que a esquerda cabe ser uma espécie de corregedoria da ordem burguesa e daquilo que sai mal no país. E a esquerda tem que dar uma alternativa dentro da ordem. Dentro da ordem, o partido que, por excelência, é a representação de esquerda, Ron, é o PT. E o PSOL nunca arriscou o seu futuro no que eu chamo um radicalismo político. Jamais. Ao contrário, evitou sistematicamente um radicalismo político, evitando a definição programática pelo socialismo, aprofundando o programa e, sobretudo, fazendo alianças que garantam bancadas e crescimento parlamentar antes de que compromisso profundo com a mobilização do nosso povo. Quando Marcelo Freixo dá esse passo, ele está no embalo, digamos assim, Ron, natural do partido, que é o que a gente está verificando do Iapoque ao Chuí, a necessidade que o PSOL sente por sobrevivência partidária, mas sobretudo por identidade programática, com o lulismo, seja lá o que isso significa. Eu não sei o que significa o lulismo, exceto o engano ao nosso povo, que eu digo claramente. O Lula está fechando com a classe dominante. Por isso que ele rejeitou, na primeira entrevista que ele deu lá nos sindicatos bancários, lembra? Ele disse, não se trata de frente de esquerda. Ele já assinalou, vai ser uma frente ampla. Quão ampla? O máximo possível. Todos os que estiverem contra Bolsonaro. Latifundiários, banqueiros, industriais, Embaixada de Washington, Partido Democrata, Vaticano, evangélicos, todo mundo. Tudo que couber. Quer dizer, qual é o cálculo que está errado aí? O cálculo que está errado é o fato de que o Brasil mudou radicalmente. Então, a decisão do Freixo, mais do que extemporânea, e você, quando faz a pergunta, naturalmente está dizendo, bem, se ele não ganhou nada em sair do PSOL, é uma posição irracional. Não, é um desdobramento tão natural quanto o Freixo dizer o seguinte, meus camaradas, vocês do PSOL que estão me criticando, eu me encontro com vocês no segundo turno das eleições presidenciais, todos votando no Lula. Mas já lá, eu que me antecipei, eu posso já estar com a condição de ministro de Justiça, de Cidadania, de qualquer coisa. O Freixo está apostando numa carreira política para além do Rio de Janeiro. Agora, ele também está apostando, Ron, de que se ele se eleger governador do Rio, ele sabe, ou calcula, ou espera, que o Lula eleito será a última eleição do Lula. E o Lula vai ter que escolher alguém para sucedê-lo. Esse é o cálculo do Freixo, é o cálculo do Haddad.
E é o cálculo de muita gente. Bom, o Lula não vai passar pelo 4º mandato, porque ele já vai ser octogenário. É isso que eles pensam. O Lula não. Ninguém consultou o Lula sobre isso. Então, eles pensam que é o seguinte, quem é que vai se apropriar dessa tradição? Para eles, Rômulo, finalmente, não tem crise, não tem ruptura, não tem transformação no país. Não tem uma análise do que é o capitalismo hoje no Brasil. Então, nós vamos nos enfrentar com dias violentíssimos. Eu postulo, Rômulo, que um eventual governo Lula será um governo de uma crise gigantesca. Lula não sabe, quer dizer, literalmente não sabe o que fazer com os militares e não tem uma nova doutrina militar. Lula crê que pode chegar a um acordo com o Partido Democrata e, portanto, com o Joe Biden. Lula acredita que pode pacificar essa guerra religiosa latente que existe na sociedade brasileira entre evangélicos e católicos. Lula acredita que pode, com programas sociais, minimizar a miséria e fazer uma digestão moral da pobreza numa escala maior do que ele fez no seu 2º mandato. De tal maneira que as crenças do Lula, elas são as crenças dos políticos vulgares, que se criam ao seu redor, Ron. E são crenças de quem acha que pode dar nó em pingo d'água. É o que todo mundo acredita no Lula. Quando o Lula foi lá no Rio de Janeiro agora, ele sentou com figuras expressivas do PSOL. A Talíria, o Tarcísio, presidente do diretório, líder da Câmara de Vereadores, até meu amigo Brizolinha, o Leonel, entrou no PT. Você veja, brizolistas, Vivaldo Barbosa foi para o PT, Freixo foi para o PT, todo mundo foi. Todo mundo tem aí um apetite eleitoral, lamento dizê-lo. Tem um apetite eleitoral desmedido. E sabem que a onda ao Lula ela é muito forte no Rio de Janeiro, como ela é muito forte no Nordeste. Pode escrever, Romo. O efeito Lula no Nordeste vai ser igualmente poderoso. Sul e Sudeste obedece a outra lógica. Mas no Norte e Nordeste e no Rio de Janeiro, pode escrever que não vai ser coisa pequena. Muita gente vai aderir e vai mostrar o mesmo comportamento do Freixo. Freixo terá a seu favor uma coisa só. Quando o Lula estava começando, eu fui o primeiro que saí em sua defesa. Arrisquei minha tradição, saí do PSOL e dei um salto no escuro, nos braços do Lulinha Paz e Amor. Resta saber se essa operação vai dar certo. Está muito longe, Ron. Está muito longe, a crise é muito grande, a Embaixada de Washington está aí, desculpe, os militares estão aí, Bolsonaro está aí, os protofascistas estão aí, não é fácil. Eu acho que tem um cálculo muito simples. Eu concordo totalmente com você, Nildo. Engraçado, posso estar errado, quero estar errado, mas eu não vejo alguma coisa está aí guardada nas cartas para, ou se a coisa estiver muito amarrada, muito controlada, levar ao ápice do Lula ser derrotado na urna, seja Bolsonaro da reeleição, se isso aí não tiver viabilidade, uma terceira via da Bolsa do Colete, com Santos Cruz, General Santos Cruz na chapa, né, cabeça ou vice, enfim, ou se a coisa não tiver muito controlada, uma substituição. E, engraçado, a gente ouve aí, né, uma conversa como se algumas pessoas tivessem algum ceticismo com relação, já tem aí algumas personalidades importantes da política e tal, que participam dessas conversas bastidores, com algum ceticismo, se o Lula quer mesmo ser candidato. Porque eu concordo com você, né, estruturalmente a coisa está muito difícil, e você vê, né, o que foi o mandato da Dilma Rousseff em 2015, aquela reeleição. As condições materiais estão muito piores hoje em dia do que estavam em 2015, né, 2022, 2023.